Numa floresta densa, uma menina de 6 anos caminha alegremente ao lado do pai. Um homem elegante com um olhar frio. Com movimentos calculados, o homem finge tropeçar e empurra a filha contra uma árvore onde ele sabia que havia um ninho de cascavel. A cobra ataca instantaneamente, cravando suas presas venenosas na perna da menina. O pai, sem demonstrar qualquer emoção, foge covardemente, deixando a criança sozinha, ferida e aterrorizada. O veneno se espalha rapidamente pelo seu pequeno corpo, enquanto ela grita por socorro numa floresta vazia, onde cada minuto a mais a deixa mais perto de uma fatalidade. Mas um majestoso cavalo branco que atravessava a floresta ouve os gritos desesperados da criança. O que ele faz nos próximos minutos é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol filtrava através das copas densas das árvores, criando manchas douradas no chão coberto de folhas secas. Sofia caminhava ao lado do pai, seus pequenos pés descalços fazendo um ruído suave sobre o tapete natural da floresta. Aos 6 anos, ela irradiava uma inocência pura que contrastava drasticamente com o ambiente sombrio ao seu redor. Seus olhos castanhos brilhavam de curiosidade enquanto observava cada movimento das folhas, cada sombra que dançava entre os troncos imponentes. "Papai, por que viemos tão longe hoje?" perguntou ela, sua voz melodiosa ecoando suavemente entre as árvores. Sua mãozinha segurava firmemente a mão enluvada do homem ao seu lado, buscando o conforto e a segurança que sempre esperava encontrar nele. Eduardo Monteiro ajustou o terno escuro que usava mesmo naquele ambiente selvagem, um contraste absurdo que parecia propositalmente deslocado. Seus olhos frios não demonstravam a menor centelha de afeto paternal enquanto observava a filha. Para ele, aquela criança não passava de um erro do passado, uma lembrança incômoda de um relacionamento que deveria ter permanecido esquecido para sempre. "Queria mostrar algo especial para você, minha filha", respondeu ele, sua voz carregada de uma falsidade que Sofia, em sua ingenuidade, não conseguia perceber. O tom calculadamente carinhoso escondia intenções sinistras que fervilhavam em sua mente perturbada há dias. A floresta parecia responder à presença deles com um silêncio inquietante. Os pássaros haviam cessado seus cantos, como se pressentissem que algo terrível estava prestes a acontecer. O ar pesado carregava o aroma úmido da terra e das folhas em decomposição, criando uma atmosfera opressiva que contrastava com a alegria inocente da criança. Sofia soltou a mão do pai por um momento para correr até uma árvore próxima, onde havia descoberto uma pequena flor silvestre brotando entre as raízes expostas. "Olha, papai, que linda!" exclamou ela, ajoelhando-se cuidadosamente para não danificar a delicada plantinha. Sua capacidade natural de encontrar beleza mesmo nos lugares mais sombrios era uma das características que mais irritavam Eduardo, lembrando-o constantemente da mãe da menina. "Muito bonita", murmurou ele, mas seus olhos estavam fixos em um ponto específico à frente, onde havia localizado durante sua visita anterior o que procurava. Suas mãos tremiam levemente, não de emoção, mas de antecipação pelo que estava prestes a fazer. Durante semanas, ele havia planejado cada detalhe daquele momento, esperando que finalmente pudesse se livrar do peso que aquela criança representava em sua vida. A menina voltou correndo para junto dele, seus cabelos castanhos balançando alegremente ao vento. "Podemos voltar para casa agora, papai? Estou com um pouquinho de sede", disse ela, olhando para cima com absoluta confiança de que ele cuidaria de suas necessidades, como sempre esperava que um pai fizesse. "Claro, querida, mas antes
Vamos só um pouco mais à frente. Tem uma coisa muito interessante que quero que você veja, respondeu Eduardo, guiando-a em direção ao local que havia escolhido cuidadosamente. Cada passo o aproximava mais do momento decisivo, e ele sentia uma mistura perturbadora de nervosismo e alívio antecipado. O local que ele havia escolhido era particularmente isolado, cercado por árvores centenárias cujos troncos formavam uma espécie de círculo natural. Entre as raízes de uma dessas árvores gigantescas, ele sabia que havia o que procurava, um ninho de cascavel que havia localizado dias antes durante sua exploração meticulosa da área. Sofia brincava despreocupadamente, coletando pequenas pedras coloridas que encontrava pelo caminho. Sua risada cristalina ecoava pela floresta, um som que deveria despertar instintos protetivos em qualquer pai normal, mas que apenas intensificava a determinação cruel de Eduardo. Para ele, aquela alegria representava tudo o que ele queria eliminar de sua vida perfeitamente planejada. Chegamos, anunciou ele, parando próximo à árvore fatal. Seu coração batia acelerado, mas não de amor paternal ou remorso, apenas da ansiedade de quem estava prestes a executar um plano sinistro. Vem aqui, Sofia, tem algo muito especial escondido nesta árvore. A menina correu em sua direção, confiante e ansiosa para descobrir o que o pai queria lhe mostrar. Seus olhos brilhavam de expectativa, e ela esticou os bracinhos em direção aos galhos mais baixos, tentando encontrar o tesouro prometido. Naquele momento de absoluta vulnerabilidade e confiança, Eduardo sabia que não haveria volta. O silêncio da floresta se intensificou, como se até mesmo a natureza estivesse prendendo a respiração, esperando pelo momento que mudaria tudo, para sempre. Eduardo observou Sofia se aproximar da árvore com uma mistura de determinação fria e nervosismo crescente. Suas mãos suavam dentro das luvas de couro e ele precisou fazer um esforço consciente para manter a respiração controlada. Por semanas, havia ensaiado mentalmente aquele momento, mas agora, diante da realidade, sentia um frio estranho percorrer sua espinha. Papai, não estou vendo nada especial aqui, disse Sofia, virando-se para ele com uma expressão confusa. Suas sobrancelhas franzidas e o pequeno bico que fazia com os lábios lembravam terrivelmente sua mãe, intensificando a repulsa que Eduardo sentia pela situação toda. Para ele, aquela criança era uma lembrança viva de um erro que havia cometido anos atrás. Está bem ali, querida. Olha mais de perto, insistiu ele, apontando para uma área específica entre as raízes da árvore centenária. Seus olhos percorreram rapidamente os arredores, certificando-se de que estavam completamente sozinhos. O isolamento do local era perfeito para seus propósitos sinistros. Ninguém os encontraria até que fosse tarde demais. Sofia obedeceu prontamente, como sempre fazia. Sua confiança cega no pai era tanto tocante quanto trágica. Ela se aproximou ainda mais da árvore, estendendo suas mãozinhas pequenas para explorar entre as raízes. Aqui, papai, perguntou ela, olhando por cima do ombro com um sorriso doce que deveria derreter qualquer coração paternal. Isso mesmo, bem aí, confirmou Eduardo, posicionando-se estrategicamente atrás dela. Seu plano era simples, mas eficaz. Um empurrão aparentemente acidental, uma queda contra a árvore onde a cascavel estava aninhada, e depois a fuga rápida enquanto fingia ir buscar ajuda. Ninguém suspeitaria de um pai desesperado procurando socorro para a filha perdida. Naquele momento crucial, Eduardo fingiu tropeçar em uma raiz que se projetava do solo. "Cuidado!" gritou ele, mas suas mãos, em vez de protegerem Sofia, a empurraram com força contra o tronco da árvore. O movimento foi calculado para parecer um acidente desesperado de um pai tentando se equilibrar. O impacto foi mais violento do que Sofia esperava.
Seu corpo pequeno se chocou contra a casca rugosa da árvore e ela soltou um grito de dor e surpresa. "Papai!" chorou ela, mais confusa do que assustada, ainda acreditando que havia sido um acidente genuíno. Suas mãozinhas tentaram se apoiar entre as raízes para se levantar. Foi então que aconteceu o inevitável. A cascavel, que estava descansando em seu ninho entre as raízes, sentiu a vibração súbita e interpretou como uma ameaça. O réptil emergiu rapidamente de seu esconderijo, seus olhos frios fixos na pequena intrusa que havia perturbado sua paz. Sofia viu a cobra e seu rosto empalideceu instantaneamente. Ela nunca havia encontrado uma cascavel antes, mas algum instinto primitivo a alertou para o perigo mortal que estava diante dela. "Papai, tem uma cobra!" gritou ela, sua voz aguda ecoando pela floresta silenciosa. Eduardo fingiu horror e desespero, mas seus olhos revelavam uma satisfação sombria. "Não se mova, Sofia! Não se mova!" gritou ele, sabendo perfeitamente que o conselho chegava tarde demais. A cascavel já havia se posicionado para o ataque, sua cauda balançando em um ritmo hipnótico e ameaçador. O ataque foi rápido e preciso. A serpente se lançou contra a perna de Sofia, suas presas afiadas perfurando a pele delicada da criança. O veneno começou a ser injetado imediatamente, enquanto Sofia soltava um grito de dor que parecia rasgar a própria alma da floresta. "Papai, me ajuda! Dói muito!" chorou ela, estendendo os braços em direção ao pai, esperando o socorro que qualquer criança esperaria receber. Suas lágrimas começaram a correr livremente, misturando-se com a terra e as folhas secas, enquanto ela tentava se afastar da cobra. Eduardo deu alguns passos para trás, fingindo pânico, mas na realidade, calculando o momento exato para sua fuga. "Vou buscar ajuda, minha filha. Fica aí, não sai daí!" gritou ele, sua voz carregada de uma falsidade teatral que Sofia, em seu desespero, não conseguiu perceber. A cascavel, depois de desferir o ataque, recuou para uma posição defensiva, mas não se afastou completamente. Seus olhos permaneceram fixos na menina ferida, pronta para atacar novamente se necessário. O veneno já estava fazendo efeito e Sofia começou a sentir uma sensação estranha se espalhando pela perna. "Papai, não me deixa sozinha", implorou ela. Mas quando olhou ao redor, descobriu com horror que ele havia desaparecido. O homem, que deveria protegê-la, havia fugido, deixando-a completamente vulnerável na floresta perigosa. A realização lenta dessa traição foi quase tão dolorosa quanto a mordida da cobra. O silêncio da floresta retornou, quebrado apenas pelos soluços desesperados de uma criança de 6 anos, sozinha, ferida e abandonada pelo único adulto em quem confiava completamente. As sombras das árvores pareciam se fechar ao seu redor, e Sofia percebeu que sua luta pela sobrevivência havia apenas começado. Sofia permaneceu imóvel por vários minutos, sua mente infantil tentando processar o que havia acontecido. A dor na perna pulsava como um tambor e ela podia sentir algo quente e pegajoso escorrendo pela sua pele. Sangue misturado com o veneno que já começava sua jornada devastadora através de seu pequeno corpo. Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre as folhas secas, cada gota carregando o peso de uma inocência brutalmente despedaçada. "Papai!" chamou ela mais uma vez, sua voz fraca ecoando entre as árvores sem receber resposta. A realidade começava a se instalar em sua mente. Ela estava verdadeiramente sozinha. O homem que deveria protegê-la havia simplesmente desaparecido, deixando-a à mercê da floresta hostil e da cobra que ainda permanecia próxima, vigilante. A cascavel mantinha sua posição defensiva, enrolada entre as raízes da árvore, seus
olhos frios fixos na menina ferida. Ocasionalmente, sua língua bifurcada emergia para captar os cheiros do ambiente, especialmente o aroma metálico do sangue que despertava seus instintos predatórios. Sofia sabia instintivamente que não deveria fazer movimentos bruscos, mas a dor estava se tornando insuportável. Foi nesse momento de desespero absoluto que um som diferente atravessou o silêncio da floresta. Passos firmes e ritmados se aproximavam, mas não eram de botas humanas. Era o som inconfundível de cascos batendo contra o solo. Sofia ergueu a cabeça com dificuldade, esperando ver talvez um veado ou outro animal da floresta. Mas o que emergiu entre as árvores a deixou boquiaberta. Um cavalo branco magnífico apareceu na clareira, sua pelagem brilhando como prata pura, mesmo sob a luz filtrada da floresta. Era um animal impressionante, com músculos definidos e uma postura nobre, que sugeria tanto força quanto inteligência. Seus olhos escuros eram profundos e expressivos, carregando uma sabedoria que parecia quase humana. O cavalo parou abruptamente ao perceber a cena diante dele. Suas narinas se dilataram, captando os odores de sangue, veneno e medo que impregnavam o ar. Seus olhos se moveram rapidamente entre Sofia, ferida e assustada, e a cascavel, ainda em posição de ataque. A inteligência do animal era evidente na forma como avaliou a situação com uma rapidez impressionante. "Por favor, não vá embora", sussurrou Sofia, estendendo uma mão trêmula em direção ao cavalo. Mesmo em sua condição desesperadora, ela sentia uma conexão inexplicável com o animal. Havia algo em seus olhos que transmitia compreensão e compaixão, qualidades que ela havia esperado encontrar em seu próprio pai. O cavalo se aproximou cautelosamente, seus sentidos aguçados, captando cada nuance da situação perigosa. Quando a cascavel percebeu a aproximação do grande animal, seu comportamento mudou imediatamente. A serpente reconheceu a ameaça que o cavalo representava e começou a se mover, tentando encontrar uma rota de fuga entre as raízes da árvore. Foi então que o cavalo demonstrou uma inteligência e determinação extraordinárias. Com um movimento preciso e poderoso, ele ergueu uma de suas patas dianteiras e a abaixou com força, exatamente onde a cascavel tentava se esconder. O som do impacto ecoou pela floresta, seguido por um ruído seco que indicava que a ameaça havia sido eliminada definitivamente. Nuvens de poeira se levantaram ao redor da árvore, e quando finalmente se assentaram, a cascavel havia desaparecido para sempre. O cavalo havia literalmente pisoteado a cobra, usando sua força natural para proteger a criança indefesa. Seus olhos se voltaram então para Sofia, que o observava com uma mistura de alívio e admiração. "Você me salvou", murmurou ela, sua voz carregada de uma gratidão profunda que transcendia sua pouca idade. O cavalo se aproximou mais, baixando sua cabeça majestosa até ficar próximo ao rosto da menina. Ela pôde sentir seu hálito quente contra sua pele, um contraste reconfortante com o frio que começava a se espalhar por seu corpo devido ao veneno. O animal examinou cuidadosamente a ferida na perna de Sofia, seus olhos demonstrando uma preocupação genuína que ela não havia encontrado nem mesmo em seu próprio pai. O cavalo parecia compreender a gravidade da situação. A criança estava ferida, envenenada e precisava urgentemente de ajuda médica. Com delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, o cavalo começou a empurrar suavemente Sofia, com seu focinho, tentando encorajá-la a se mover. Quando ela tentou se levantar, suas pernas falharam e ela caiu novamente sobre as folhas secas. O veneno estava se espalhando rapidamente e sua força estava diminuindo a cada minuto que passava.
O cavalo permaneceu ao lado dela, proporcionando calor e companhia enquanto Sofia lutava contra os efeitos crescentes do envenenamento. Seus olhos inteligentes pareciam estar elaborando um plano, calculando a melhor forma de conseguir ajuda para a criança que havia acabado de salvar. A conexão entre eles se fortalecia a cada momento, baseada em uma compreensão mútua que transcendia as barreiras entre espécies. Conforme as sombras da tarde começavam a se alongar pela floresta, tanto Sofia quanto seu salvador improvisado sabiam que o tempo estava se esgotando rapidamente. O cavalo branco permaneceu ao lado de Sofia por mais alguns minutos, observando com crescente preocupação como o veneno da cascavel começava a fazer efeito em seu pequeno corpo. A pele ao redor da mordida estava se tornando escura e inchada, e a respiração da menina se tornava cada vez mais laboriosa. Seus olhos inteligentes captaram todos esses sinais de alarme, e uma determinação férrea se formou em sua mente. Animal. Não muito distante dali, numa pequena propriedade rural cercada por campos verdejantes, Marina secava as últimas peças de roupa no varal improvisado que havia montado no quintal. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos uma melancolia profunda que contrastava com sua beleza natural. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e suas mãos calejadas contavam a história de uma vida de trabalho árduo e sonhos adiados. Tempestade ainda não voltou, murmurou ela para si mesma, olhando em direção à floresta, onde seu cavalo costumava passear livremente. Era incomum para o animal ficar tanto tempo ausente, especialmente próximo ao horário da alimentação. Uma preocupação sutil começou a crescer em seu peito, misturando-se com as outras ansiedades que já carregava. Dentro da casa modesta, João ajustava pela terceira vez seu melhor terno, preparando-se para mais uma entrevista de emprego. Aos 32 anos, o desemprego prolongado havia corroído sua autoestima e testado os limites de sua resiliência. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata desbotada, um presente de casamento que agora parecia mais um símbolo de esperanças perdidas do que de celebração. Marina, você viu onde deixei os documentos? Gritou ele da sala, sua voz carregada da tensão que havia se tornado constante em suas vidas. O casal sobrevivia com os poucos reais que Marina ganhava vendendo doces caseiros na feira local, mas mal conseguiam cobrir as despesas básicas. Estão na mesa da cozinha, amor, respondeu ela, entrando em casa e secando as mãos no avental floreado que sua mãe havia feito anos atrás. Tem certeza de que não quer que eu vá com você desta vez? Talvez se eles conhecessem nossa situação... João a interrompeu com um gesto cansado. Não, Marina. Já conversamos sobre isso. Não quero que vejam nossa situação como um motivo para ter pena de mim. Preciso conseguir este emprego por mérito próprio. Sua voz carregava uma teimosia orgulhosa que ela havia aprendido a não contestar, mesmo quando discordava. Naquele momento, o som de cascos se aproximando rapidamente interrompeu a conversa. Marina correu até a janela e ficou surpresa ao ver Tempestade galopando em direção à casa com uma urgência que ela nunca havia presenciado antes. O cavalo parecia agitado, suado, como se tivesse corrido uma longa distância. João, vem ver isso! Tem algo errado com Tempestade! Gritou ela, saindo correndo para o quintal. O cavalo se aproximou dela, mas em vez de buscar carinho ou comida como normalmente fazia, começou a empurrá-la suavemente com o focinho em direção à floresta. João saiu de casa ainda ajustando a gravata, irritado com a interrupção. Marina, não temos tempo para isso agora. Preciso sair em 5 minutos, senão vou me atrasar para a entrevista. Sua frustração era evidente, mas Marina estava completamente focada no comportamento incomum do cavalo. Ele está tentando me dizer alguma coisa, João.
Olha como está agindo! Marina tentou acalmar Tempestade, mas o animal continuava insistindo, puxando a manga de sua blusa em direção à floresta. Seus olhos transmitiam uma urgência desesperada que ela nunca havia visto antes. Cavalos não falam, Marina. Ele provavelmente só quer passear, respondeu João, mas algo no comportamento do animal o fez hesitar. Tempestade havia sempre sido um cavalo calmo e obediente, nunca demonstrando esse tipo de agitação. Marina tomou uma decisão súbita. Vou montá-lo e ver o que está acontecendo. Talvez tenha se machucado em algum lugar da floresta. Ela se dirigiu ao pequeno estábulo para buscar a sela, mas Tempestade a seguiu, claramente impaciente com qualquer demora. Marina, isso é loucura! E se você se perder na floresta? E se for perigoso? João estava dividido entre sua urgência para chegar à entrevista e uma crescente preocupação com a esposa. O comportamento do cavalo estava definitivamente fora do normal. João, confio nele. Tempestade nunca me colocaria em perigo, respondeu ela, ajustando rapidamente a sela. Vá para sua entrevista. Se não voltar em 2 horas, procure ajuda. Ela montou o cavalo com a agilidade de quem havia crescido no campo, acostumada a esses animais desde criança. Tempestade mal esperou ela se acomodar antes de partir em direção à floresta. Sua urgência era palpável e Marina precisou se segurar firmemente para não cair durante o galope rápido pelas trilhas conhecidas. O vento batia em seu rosto enquanto se perguntava que tipo de emergência poderia ter deixado seu cavalo tão desesperado. João ficou parado no quintal, observando-os desaparecerem entre as árvores. Sua mente estava dividida entre a responsabilidade da entrevista que poderia mudar suas vidas e uma intuição crescente de que algo muito sério estava acontecendo. Olhou para o relógio, calculando se ainda tinha tempo de segui-los antes do compromisso. Conforme Tempestade galopava pela floresta com determinação inabalável, Marina começou a perceber que estavam se dirigindo para uma área mais densa e isolada, onde raramente aventuravam-se. A urgência do cavalo apenas intensificava sua própria ansiedade sobre o que poderiam encontrar no final daquela jornada misteriosa. Tempestade galopou pela floresta com uma determinação que Marina nunca havia presenciado antes. O cavalo conhecia cada trilha, cada curva, cada obstáculo natural, como se tivesse um mapa gravado em sua memória. Marina se segurava firmemente, sentindo a urgência do animal através de seus músculos tensos e sua respiração acelerada. Algo estava definitivamente errado, e a cada passo que davam, sua própria ansiedade crescia proporcionalmente. A floresta se tornava mais densa à medida que avançavam, com árvores centenárias formando uma cobertura quase impenetrável acima de suas cabeças. A luz do sol filtrava através das folhas em raios dourados que dançavam pelo chão coberto de folhas secas. O ar era úmido e carregado com o aroma terroso da natureza selvagem, mas havia algo mais. Um cheiro que Marina não conseguia identificar imediatamente. Calma, Tempestade. Para onde você está me levando? Murmurou ela, tentando acalmar tanto o cavalo quanto sua própria crescente apreensão. O animal parecia ter um destino específico em mente, nunca hesitando em suas escolhas de direção, como se fosse guiado por um instinto poderoso que transcendia a compreensão humana. Finalmente, após o que pareceram horas, mas foram apenas 20 minutos de cavalgada intensa, Tempestade diminuiu o passo e se dirigiu a uma clareira particular entre árvores gigantescas. Marina sentiu seu coração acelerar quando percebeu que havia algo ou alguém no chão, próximo ao tronco de uma árvore imponente. "Meu Deus!" exclamou ela, desmontando rapidamente de Tempestade e correndo em direção à pequena figura que jazia entre as folhas secas.
Era uma criança. Uma menina de aparentemente 6 anos, com roupas sujas e cabelos desalinhados. Mas o que mais chocou Marina foi o estado em que a criança se encontrava. Claramente ferida, com uma marca visível de mordida na perna que já apresentava sinais preocupantes de inchaço e descoloração. Querida, você está bem?" Marina se ajoelhou ao lado de Sofia, sua voz carregada de uma preocupação maternal instintiva que havia permanecido adormecida em seu coração por tanto tempo. As mãos calejadas, acostumadas ao trabalho árduo, tornaram-se suaves como plumas enquanto tocavam delicadamente o rosto febril da menina. Sofia abriu os olhos lentamente, sua visão embaçada, tentando focar na mulher que havia aparecido como um anjo em seu momento de maior desespero. A senhora é real?" sussurrou ela, sua voz fraca, mas carregada de esperança. O veneno da cascavel havia progredido, deixando-a em um estado entre a consciência e o delírio. "Sou real, sim, meu amor. Meu nome é Marina. O que aconteceu com você? Onde estão seus pais?" Marina examinou rapidamente a ferida na perna da criança, e sua experiência rural a ajudou a identificar imediatamente os sinais de uma mordida de cobra venenosa. Seu coração disparou com a gravidade da situação. Papai me trouxe. Aqui e depois ele foi embora", murmurou Sofia, suas palavras entrecortadas pela dor e pela confusão. "A cobra, ela me mordeu e papai disse que ia buscar ajuda, mas não voltou." Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas sujas, carregando tanto dor física quanto emocional. Marina sentiu uma mistura de horror e indignação crescer em seu peito. Como um pai poderia abandonar sua filha ferida numa floresta perigosa? Mas este não era o momento para questões. A criança precisava urgentemente de cuidados médicos. "Não se preocupe, querida. Vou cuidar de você. Tempestade nos trouxe aqui para te ajudar." A menina olhou para o cavalo branco com olhos cheios de gratidão. Ele salvou minha vida. A cobra ia me atacar de novo, mas ele a pisoteou." Sua voz carregava uma admiração pura que tocou profundamente o coração de Marina. A conexão entre a criança e o animal era evidente e comovente. Marina avaliou rapidamente suas opções. A criança estava claramente envenenada e precisava de tratamento médico imediato. Mas elas estavam numa área isolada da floresta, longe de qualquer ajuda. Carregar Sofia até em casa seria arriscado em seu estado atual, mas deixá-la ali não era uma opção. "Querida, qual é o seu nome?" perguntou Marina suavemente, tirando sua própria blusa de algodão para improvisar uma bandagem ao redor da ferida. Era uma medida temporária, mas poderia ajudar a retardar a dispersão do veneno. "Sofia", respondeu a menina, tentando se sentar, mas sendo gentilmente impedida por Marina. "Marina é um nome bonito, como o mar, né? Nunca vi o mar, mas papai disse que é azul e grande." Mesmo em sua condição debilitada, a criança mantinha uma doçura que partia o coração. "É isso mesmo, como o mar", concordou Marina, amarrando cuidadosamente a bandagem. "Sofia, vou te levar para nossa casa, está bem? Lá você ficará segura e poderemos cuidar adequadamente dessa ferida." Sua voz transmitia uma determinação maternal que surpreendeu até ela mesma. Tempestade se aproximou e baixou-se ligeiramente, como se compreendesse que precisava facilitar o transporte da criança ferida. Marina ficou impressionada com a inteligência e sensibilidade do animal. Ele claramente compreendia a gravidade da situação e estava disposto a ajudar de todas as formas possíveis. "Você consegue se segurar em mim se eu te carregar até..." "Tempestade,
perguntou Marina, passando os braços cuidadosamente sob Sofia. A criança acenou fracamente, confiando completamente na mulher que havia aparecido como sua salvação. Enquanto Marina carregava Sofia em direção ao cavalo, sua mente já trabalhava nos desafios que enfrentariam. Eles não tinham dinheiro para tratamento médico caro, mas conhecia alguns remédios caseiros que sua avó havia ensinado para mordidas de cobra. Era arriscado, mas talvez fosse a única chance que tinham de salvar aquela criança preciosa que o destino havia colocado em seu caminho. A viagem de volta para casa foi um teste de resistência tanto para Marina quanto para Sofia. Tempestade caminhou com uma delicadeza extraordinária, como se compreendesse que carregava uma carga preciosa e frágil. Marina segurava Sofia firmemente contra seu peito, sentindo o calor febril que emanava do pequeno corpo da criança. Um sinal claro de que o veneno estava progredindo rapidamente através de seu sistema. "Está doendo muito, querida", sussurrou Marina, ajustando sua posição para que Sofia ficasse mais confortável. A menina estava em um estado semiconsciente, murmurando palavras desconexas que alternavam entre chamados por seu pai e descrições confusas do que havia acontecido na floresta. "Papai disse. Disse que tinha uma surpresa para mim", murmurou Sofia, sua voz fraca e entrecortada. "Mas depois ele me empurrou e a cobra..." Suas palavras se perderam em um gemido de dor que partiu o coração de Marina. A suspeita terrível que havia começado a se formar em sua mente se intensificava a cada palavra da criança. Quando finalmente chegaram à propriedade, João estava parado no quintal, andando de um lado para o outro com nervosismo evidente. Ele havia perdido a entrevista de emprego, mas algo em seu instinto o havia impedido de sair de casa. Quando viu Marina retornando com uma criança nos braços, sua expressão mudou imediatamente de irritação para choque e preocupação. "Marina, o que aconteceu? Quem é essa criança?" João correu em direção a eles, ajudando Marina a desmontar de Tempestade enquanto mantinha Sofia segura em seus braços. A urgência da situação era evidente no rosto de sua esposa, e ele sabia que suas próprias preocupações profissionais teriam que esperar. Tempestade nos levou até ela na floresta. Foi mordida por uma cascavel e abandonada lá, explicou Marina rapidamente, suas palavras carregadas de uma indignação que ela tentava controlar para não assustar ainda mais a criança. "Precisamos cuidar dela imediatamente, João. Ela pode não sobreviver sem tratamento." João olhou para a ferida na perna de Sofia e seu rosto empalideceu. Ele havia crescido no campo e reconheceu instantaneamente os sinais de envenenamento por cascavel. A pele ao redor da mordida estava escura e inchada, e a criança apresentava febre alta e delírio, sintomas que indicavam que o veneno estava se espalhando rapidamente. "Vamos levá-la para dentro. Preciso preparar os remédios que minha a avó me ensinou", disse Marina, carregando Sofia para dentro da casa modesta. O interior era simples, mas limpo, com móveis antigos que contavam histórias de uma família que lutava para sobreviver com dignidade, apesar das dificuldades financeiras. Marina depositou Sofia cuidadosamente no sofá da sala, cobrindo-a com um cobertor feito à mão que havia sido um presente de casamento. A criança estava tremendo, alternando entre momentos de lucidez e períodos de delírio causados pela febre alta. Seus olhos se moviam inquietos, como se estivesse revivendo constantemente o trauma do abandono. "João, preciso que você vá até a casa da Dona Rosa e peça emprestado um pouco daquele chá de erva de cobra que ela sempre tem. Diga que é urgente", instruiu Marina, já se dirigindo à cozinha para buscar os ingredientes que tinha em casa. "E tente conseguir também um pouco de mel puro e algumas folhas de confrei."
Enquanto João saía rapidamente para cumprir a missão, Marina começou a preparar uma pasta com ingredientes naturais que sua avó havia usado para tratar mordidas de cobra. Suas mãos trabalhavam com eficiência nascida da experiência rural, mas seu coração estava apertado de preocupação pela criança que havia chegado de forma tão misteriosa em suas vidas. Sofia abriu os olhos e olhou ao redor da sala simples, mas acolhedora. Onde estou? Perguntou ela, sua voz fraca, mas um pouco mais clara do que havia estado na floresta. O ambiente seguro parecia ter um efeito calmante sobre ela, contrastando drasticamente com o terror que havia vivenciado. Você está na nossa casa, querida. Está segura agora, respondeu Marina, sentando-se ao lado do sofá e passando uma toalha úmida e fresca sobre a testa febril de Sofia. Meu nome é Marina e meu marido é João. Vamos cuidar de você até ficar boa. E Tempestade, ele está bem? Perguntou Sofia, demonstrando uma preocupação tocante com o animal que havia salvado sua vida. Mesmo em seu estado debilitado, sua primeira preocupação era com o bem-estar de quem a havia ajudado, uma característica que revelava a pureza de seu coração. Tempestade está ótimo, descansando no estábulo depois de ser um herói hoje, assegurou Marina, sorrindo suavemente. Ele nos levou direto até você, como se soubesse exatamente onde você estava e que precisava de ajuda. É um cavalo muito especial. Sofia tentou sorrir, mas uma nova onda de dor a fez contrair o rosto. Porque papai me deixou sozinha. Eu não fiz nada de errado, sussurrou ela, suas palavras carregadas de uma confusão infantil que era heartbreaking de presenciar. Ele disse que me amava, mas depois ele foi embora quando eu mais precisava dele. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos ao ouvir o desespero na voz da criança. Como mãe em potencial que havia sido privada da chance de ter filhos, ela sentia uma conexão profunda e instintiva com Sofia. Às vezes os adultos fazem coisas que não conseguimos entender, querida, mas o importante agora é que você está segura e vamos cuidar muito bem de você. João retornou com os ingredientes solicitados e Marina começou imediatamente a preparar o tratamento natural. Era uma corrida contra o tempo, mas ela estava determinada a salvar aquela criança preciosa que o destino havia colocado em seu caminho de forma tão dramática e inesperada. 3 horas após abandonar Sofia na floresta, Eduardo Monteiro retornou ao mesmo local, mas agora sua expressão havia mudado completamente. O homem frio e calculista havia dado lugar a uma performance magistral de um pai desesperado. Seus cabelos estavam desalinhados, suas roupas propositalmente sujas, e ele havia até mesmo arranhado o próprio rosto para simular uma busca frenética pela filha perdida. Sofia! Sofia! Onde você está? Gritou ele, sua voz ecoando pela floresta com uma angústia teatral que teria convencido qualquer observador casual. Eduardo havia passado o tempo planejando cada detalhe de sua história, cada gesto que transmitiria a imagem de um pai amoroso, atormentado pelo desaparecimento da filha. Ele examinou cuidadosamente o local onde havia deixado Sofia, notando com satisfação que não havia mais sinais de sangue. As folhas secas haviam absorvido as evidências de sua traição. O ninho da cascavel estava vazio e ele assumiu que o plano havia funcionado perfeitamente. Em sua mente doentia, Sofia não havia sobrevivido e agora ele apenas precisava interpretar o papel do pai enlutado. Minha filha! Meu Deus! O que aconteceu com ela? Continuou gritando, dirigindo-se agora em direção à área mais movimentada da floresta, onde sabia que encontraria outros visitantes ou trabalhadores rurais. Sua performance precisava de testemunhas para ser eficaz.
Não demorou muito para que sua encenação atraísse atenção. Um grupo de madeireiros que trabalhava numa área próxima ouviu os gritos desesperados e se aproximou para investigar. Eduardo os viu se aproximando e intensificou sua atuação, caindo de joelhos dramaticamente e cobrindo o rosto com as mãos. "Por favor, me ajudem. Minha filha desapareceu", clamou ele, olhando para os homens com olhos que conseguiu encher de lágrimas através de pura força de vontade. "Estávamos caminhando juntos e de repente ela sumiu. Procurei por toda parte, mas não consigo encontrá-la." Os madeireiros, homens simples e bondosos, ficaram imediatamente comovidos pela aparente angústia do pai elegante. "Calma, senhor. Vamos ajudar a procurar", disse o mais velho do grupo, um homem de cabelos grisalhos chamado Antônio. "Há quanto tempo ela desapareceu?" "Algumas horas", respondeu Eduardo, calculando cuidadosamente sua resposta. "Ela tem apenas 6 anos. É uma menina pequena, cabelos castanhos, estava usando um vestido azul claro. Temo que possa ter se perdido ou que algo terrível tenha acontecido." Sua voz quebrou de forma convincente na última frase. A notícia se espalhou rapidamente pela região rural. Em questão de 1 hora, havia uma pequena multidão de voluntários procurando pela menina desaparecida. Eduardo acompanhava as buscas, mantendo sua fachada de pai desesperado, enquanto secretamente se deleitava com a simpatia e apoio que recebia. "Senhor Monteiro, já notificou as autoridades?", perguntou uma mulher da cidade que havia se juntado às buscas. Eduardo havia se apresentado com seu nome verdadeiro, confiante de que sua reputação e riqueza o protegeriam de qualquer suspeita. "Ainda não tive tempo", respondeu ele, fingindo estar em choque. "Só conseguia pensar em procurá-la. Mas vocês estão certos, preciso chamar a polícia." Esta era exatamente a reação que ele esperava. Que outras pessoas sugerissem envolver as autoridades, tornando-o aparentemente relutante, mas responsivo às sugestões sensatas. Enquanto isso, na casa de Marina e João, Sofia estava passando pelos momentos mais críticos de sua luta contra o veneno da cascavel. Marina havia aplicado todos os remédios caseiros que conhecia, mas a condição da menina continuava se deteriorando. Sua respiração estava difícil e ela alternava entre períodos de inconsciência e momentos de delírio febril. "Marina, precisamos levá-la ao doutor", disse João, sua voz carregada de preocupação. "Os remédios caseiros não estão sendo suficientes. Ela precisa de tratamento médico profissional." Era uma decisão difícil, considerando que não tinham dinheiro para pagar um médico, mas a vida da criança estava em jogo. "Você está certo", concordou Marina, olhando para Sofia com o coração apertado. "Doutor Henrique é um homem bom. Talvez ele aceite nos ajudar, mesmo sabendo que não podemos pagar imediatamente." Era uma esperança frágil, mas era tudo que tinham. Enquanto eles debatiam sobre como proceder, chegaram até eles os ecos distantes dos gritos de busca que ecoavam pela floresta. Marina franziu o senho, saindo para o quintal para ouvir melhor. "João, você está ouvindo isso? Parece que alguém está gritando na floresta." João juntou-se a ela e ambos ouviram claramente a voz de Eduardo clamando pelo nome de Sofia. "Meu Deus, alguém está procurando por uma Sofia!" exclamou Marina, seu coração disparando. "Será que pode ser o pai dela?" disse João, mas algo em sua voz revelava uma hesitação. "Mas se ele está procurando por ela agora, onde estava quando ela foi atacada pela cobra? Por que a deixou sozinha tanto tempo?" Marina sentiu um frio na espinha. As palavras confusas de Sofia sobre ser empurrada começaram a fazer mais sentido. "João, e se não foi um acidente? E se ele a abandonou propositalmente?" A possibilidade era tão terrível que ela mal conseguia articular os pensamentos. "Isso seria
Monstruoso, murmurou João. Mas a mesma suspeita estava crescendo em sua mente. Nenhum pai faria uma coisa dessas com a própria filha. No entanto, mesmo enquanto dizia essas palavras, ambos sabiam que já haviam testemunhado crueldades impensáveis no mundo. A revelação de que alguém estava procurando por Sofia criou um dilema agonizante para o casal. Eles tinham o dever moral de informar que a criança estava segura, mas e se suas suspeitas estivessem corretas? E se entregassem Sofia de volta para a pessoa que havia tentado matá-la? O som dos gritos se aproximava e Marina tomou uma decisão rápida. Vamos esperar para ver quem é e como se comporta antes de revelar que ela está conosco, sussurrou ela para João. Se ele realmente a abandonou, não podemos simplesmente entregá-la de volta. Era o momento que mudaria o rumo de toda a história. A decisão de proteger Sofia até compreenderem completamente a verdade sobre o que havia acontecido na floresta. O grupo de busca liderado por Eduardo finalmente chegou à propriedade de Marina e João no final da tarde. A luz dourada do sol poente criava sombras longas que pareciam aumentar a tensão do momento. Eduardo havia posicionado-se estrategicamente na frente do grupo, mantendo sua expressão de pai, angustiado, enquanto seus olhos calculistas examinavam discretamente a modesta propriedade rural. Boa tarde, cumprimentou Antônio, o madeireiro, mais velho, aproximando-se do portão improvisado da propriedade. Desculpem incomodar, mas estamos procurando uma menina que desapareceu na floresta hoje. Vocês por acaso viram alguma coisa estranha? Marina e João se entreolharam rapidamente antes de Marina responder, sua voz cuidadosamente controlada. Que tipo de coisa estranha? Ela mantinha sua expressão neutra, mas seu coração batia aceleradamente enquanto observava Eduardo por trás dos outros homens. Uma menina de 6 anos, cabelos castanhos, vestido azul, explicou Eduardo, dando um passo à frente. Sua aparência desarrumada e expressão atormentada teriam convencido qualquer pessoa comum de sua sinceridade. Sou o pai dela. Nos separamos durante um passeio na floresta. E desde então, sua voz pareceu quebrar de emoção. Mas Marina captou algo nos olhos dele, uma frieza que contrastava drasticamente com sua performance dramática. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Que terrível, respondeu ela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Há quanto tempo ela está desaparecida? Desde esta manhã, respondeu Eduardo, secando falsos lágrimas com a manga da camisa suja. Estou desesperado. Ela é tudo o que tenho no mundo. As palavras saíam de sua boca com uma facilidade que revelava uma prática perturbadora na arte da mentira. João observava Eduardo com crescente desconforto. Havia algo no comportamento do homem que não parecia genuíno. Uma qualidade teatral demais para ser natural. Vocês já procuraram nas áreas mais densas da floresta? Às vezes, as crianças se escondem quando ficam assustadas, sugeriu ele, testando a reação do suposto pai. Procuramos em todos os lugares, insistiu Eduardo, mas Marina notou que ele não fez nenhuma pergunta específica sobre onde poderiam ter visto Sofia ou se haviam ouvido algum barulho incomum. Um pai verdadeiramente desesperado estaria fazendo perguntas mais detalhadas, investigando cada possível pista. Nesse momento, um som fraco mas audível veio de dentro da casa. Um gemido abafado de dor. Eduardo parou de falar abruptamente, seus olhos se estreitando ligeiramente. O que foi isso? Perguntou ele, sua máscara de desespero deslizando momentaneamente. Nossa cabra está doente, respondeu Marina rapidamente, mas pôde ver que Eduardo não havia acreditado completamente na explicação. Seu instinto maternal a alertava de que manter Sofia escondida havia sido a decisão correta.
Havia algo profundamente errado naquele homem. Talvez possamos dar uma olhada ao redor da propriedade? Sugeriu Eduardo, dando um passo em direção à casa. Às vezes, as crianças se escondem em lugares onde se sentem seguras. Sua persistência era perturbadora, especialmente considerando que não havia razão lógica para Sofia ter se dirigido especificamente para aquela propriedade. Claro, concordou João, mas posicionou-se de forma a bloquear discretamente o caminho direto para a casa. Podem verificar o estábulo e o quintal. Se ela estivesse aqui, certamente já teríamos notado. Sua cooperação aparente mascarava uma determinação crescente de proteger a criança que estava dentro de casa. Enquanto o grupo se espalhava pela propriedade, Marina aproveitou um momento em que Eduardo estava distraído conversando com os madeireiros para sussurrar rapidamente para João. Há algo muito errado com esse homem. Um pai verdadeiro estaria muito mais agitado, fazendo mais perguntas específicas. João acenou quase imperceptivelmente, concordando com as suspeitas da esposa. E você notou como ele parou de atuar quando ouviu o barulho de dentro da casa? Como se soubesse exatamente o que poderia ser, murmurou de volta. Eduardo retornou da inspeção do estábulo com uma expressão frustrada que ele tentou disfarçar como desapontamento paternal. Nada, anunciou ele para o grupo, mas agradeço pela cooperação de vocês. Seus olhos, no entanto, continuavam examinando a casa como se estivesse calculando algo. Senhor, Marina hesitou, fingindo não saber o nome dele. Monteiro, Eduardo Monteiro. Ele se apresentou, e Marina notou como sua postura mudou ligeiramente ao mencionar o nome. Um sinal sutil de arrogância e autoridade que contradizia a humildade que um pai desesperado deveria demonstrar. Senhor Monteiro, notificou as autoridades? Perguntou João, observando atentamente a reação do homem. A polícia tem recursos para organizar uma busca mais sistemática. Ainda não, respondeu Eduardo, uma hesitação quase imperceptível em sua voz. Queria primeiro procurar pessoalmente. Vocês sabem como é. Um pai sempre tem esperança de encontrar a filha por conta própria. A explicação soava razoável na superfície, mas ambos, Marina e João, perceberam a relutância genuína em envolver as autoridades. Conforme a noite se aproximava, o grupo de busca decidiu retornar no dia seguinte para continuar procurando. Eduardo se despediu com promessas de manter contato, mas seus olhos permaneceram fixos na casa de Marina e João por um momento mais longo do que seria natural. Vamos manter contato, disse ele, sua voz carregando um tom que parecia mais ameaçador do que reconfortante. Se vocês ouvirem qualquer coisa relacionada à minha filha, por favor, me procurem imediatamente. Depois que o grupo partiu, Marina e João permaneceram em silêncio por vários minutos, processando o encontro perturbador. A sensação de que haviam acabado de face a face com alguém perigoso era inescapável. Marina, disse João finalmente, acho que acabamos de conhecer a pessoa que tentou matar Sofia. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do amanhecer, sua mente inquieta, não permitindo que dormisse adequadamente. Durante toda a noite, ela havia revezado com João para vigiar Sofia, que passara por momentos críticos, alternando entre febre alta e delírio. A criança havia murmurado fragmentos de memórias durante seus sonhos agitados, palavras que pintavam um quadro cada vez mais perturbador sobre o que realmente acontecera na floresta. Papai, por que está me empurrando? Havia sussurrado Sofia durante um dos seus momentos de delírio, suas pequenas mãos se agitando no ar como se tentasse se proteger de algo. Não quero ir perto da árvore. Tem algo ruim lá. As palavras enviaram calafrios pela espinha de Marina, confirmando suas piores suspeitas sobre Eduardo Monteiro. João já estava acordado, sentado numa cadeira ao lado do sofá, onde Sofia
Descansava, observando cada respiração da menina com a atenção de um pai protetor. "Como ela está?", sussurrou Marina, aproximando-se silenciosamente para não acordar a criança. "A febre diminuiu um pouco durante a madrugada", respondeu ele em voz baixa, passando uma toalha úmida sobre a testa de Sofia. "Mas ainda está muito fraca. Marina, precisamos tomar uma decisão sobre o que fazer com aquele homem. Se nossas suspeitas estiverem corretas..." "Eu sei", interrompeu Marina, sentando-se cuidadosamente na beirada do sofá. "Mas como provar? Quem vai acreditar em nós contra um homem rico e respeitado? E se estivermos enganados e ele for realmente um pai desesperado?" A dúvida a atormentava, mesmo sabendo que seus instintos maternais raramente a enganavam. Sofia abriu os olhos lentamente, sua visão gradualmente focalizando nos rostos preocupados de Marina e João. Onde estou?", perguntou ela, sua voz mais clara do que havia estado desde que chegara. "Tive sonhos ruins com papai e a cobra." "Você está segura, querida", assegurou Marina, pegando a mão pequena e fria de Sofia entre as suas. "Está na nossa casa, longe de qualquer perigo. Como está se sentindo?" "Melhor", respondeu Sofia, tentando se sentar com cuidado. "Minha perna ainda dói, mas não tanto quanto antes." Ela olhou ao redor da sala simples, mas acolhedora, seus olhos se detendo nas fotografias de família na parede. "Vocês são casados há muito tempo?" "5 anos", respondeu João com um sorriso suave. "E você, Sofia, pode nos contar mais sobre sua família? Além do seu pai, tem mais alguém?" Era uma pergunta delicada, mas eles precisavam entender melhor a situação da criança. O rosto de Sofia se entristeceu imediatamente. "É só eu e papai. Mamãe foi embora quando eu era bebê. Papai sempre disse que ela não nos amava o suficiente para ficar." Suas palavras carregavam a tristeza de uma criança que havia crescido sentindo-se rejeitada, sem saber que provavelmente havia sido Eduardo quem afastara a mãe. Marina sentiu o coração se apertar com a dor evidente na voz da menina. "E onde vocês moram, querida? Tem vizinhos, amigos da família?" Cada informação poderia ser crucial para entender a dinâmica familiar e confirmar suas suspeitas. "Moramos numa casa grande na cidade", respondeu Sofia, mas sua expressão se tornou mais confusa. "Mas quase nunca recebemos visitas. Papai sempre diz que as pessoas não entenderiam nossa situação especial." A última frase soou como algo que ela havia ouvido repetidamente, provavelmente usada por Eduardo para isolá-la socialmente. João e Marina trocaram olhares significativos. O isolamento social era uma tática comum entre pessoas que tinham algo a esconder. "Sofia", disse Marina gentilmente, "você se lembra exatamente do que aconteceu ontem na floresta? Pode nos contar desde o começo?" Sofia hesitou, como se reviver a experiência fosse doloroso. "Papai disse que queria me mostrar algo especial na floresta. Caminhamos muito até chegarmos numa parte que eu nunca tinha visto antes." Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. "Depois ele me disse para olhar perto de uma árvore grande, e quando me aproximei..." "Pode parar se estiver sendo difícil", interrompeu Marina, notando o desconforto crescente da criança. "Não, quero contar", insistiu Sofia com uma determinação surpreendente para sua idade. "Quando estava olhando a árvore, papai gritou que ia tropeçar, mas ele me empurrou. Não foi um tropeço de verdade, ele me empurrou de propósito contra a árvore." Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. "E quando a cobra me mordeu, ele não tentou me ajudar, ele só fugiu." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de horror. Marina sentia náusea ao imaginar a traição que aquela criança inocente havia experimentado. João cerrou os punhos, lutando,
contra a raiva que crescia em seu peito contra um homem capaz de tamanha crueldade. Sofia, disse Marina, controlando cuidadosamente sua voz para não revelar a extensão de sua indignação. Você tem certeza absoluta de que ele te empurrou de propósito? Não poderia ter sido realmente um acidente? Tenho certeza, respondeu Sofia, sua voz ganhando força. Vi nos olhos dele antes de me empurrar. Não era o olhar de alguém que estava tropeçando. Era como se ele quisesse que aquilo acontecesse. A maturidade forçada em suas palavras revelava uma criança que havia sido obrigada a crescer rapidamente demais. Naquele momento, o som de cascos se aproximando interrompeu a conversa. Tempestade havia retornado ao quintal e parecia agitado, relinchando e batendo os cascos no chão de forma inquieta. João se levantou para verificar o que estava perturbando o animal. Marina, tem alguém se aproximando, anunciou ele olhando pela janela. Parece ser aquele homem de ontem, mas desta vez ele está sozinho. A preocupação em sua voz era evidente. Eduardo retornando sozinho poderia significar que havia descoberto algo. Sofia empalideceu instantaneamente ao ouvir que seu pai havia retornado. Ele não pode me ver aqui, sussurrou ela, o terror evidente em seus olhos. Por favor, não deixem ele me levar de volta. Tenho medo do que ele pode fazer. O pânico na voz da criança confirmou definitivamente todas as suspeitas do casal. Marina pegou Sofia no colo, ignorando a dor em suas próprias costas. Não vamos deixar nada acontecer com você, querida. Vou te esconder no quarto dos fundos. João, tenta ganhar tempo enquanto penso no que fazer. A decisão estava tomada. Eles protegeriam Sofia a qualquer custo, mesmo que isso significasse confrontar um homem perigoso e poderoso. Eduardo se aproximou da propriedade com passos calculados, sua postura agora visivelmente diferente da performance teatral do dia anterior. A máscara de pai desesperado havia sido substituída por uma expressão mais fria e determinada. Ele havia passado a noite inteira refletindo sobre o encontro com Marina e João, analisando cada detalhe que pudesse indicar se Sofia estava realmente morta ou se havia sobrevivido. João observou pela janela enquanto Eduardo se aproximava do portão, notando a mudança sutil, mas significativa em seu comportamento. Não havia mais o desespero encenado, mas sim uma determinação perigosa que fez seu estômago se contrair de nervosismo. Marina, esconde bem a Sofia. Esse homem não está mais fingindo ser um pai aflito, sussurrou ele. Marina carregou Sofia rapidamente para o quarto dos fundos, o mais distante da entrada da casa. Querida, preciso que você fique muito quietinha aqui, não importa o que ouvir lá fora, está bem? Sussurrou ela, cobrindo a menina com um cobertor e posicionando-a atrás da cama, onde não seria visível da porta. Ele vai me encontrar? Perguntou Sofia, seus olhos grandes cheios de terror. A proximidade do homem que havia tentado matá-la despertava todos os traumas da experiência na floresta. Não vou deixar isso acontecer, prometeu Marina, beijando a testa da criança. Você é corajosa, Sofia. Continue sendo corajosa por mais um pouquinho. Com o coração apertado, ela fechou a porta e retornou rapidamente para a sala. Eduardo bateu na porta com uma autoridade que não havia demonstrado no dia anterior. Quando João abriu, foi recebido por um homem visivelmente mais confiante e intimidador. Bom dia, disse Eduardo, sua voz carregada de uma frieza calculada. Espero não estar incomodando novamente. Claro que não, respondeu João, mantendo sua voz neutra apesar da tensão crescente. Alguma novidade sobre sua filha? A pergunta era um teste, observando como Eduardo reagiria à menção de Sofia. Na verdade, sim, respondeu Eduardo, convidando-se a entrar sem esperar permissão. Ontem à noite, refletindo sobre todos os lugares onde procuramos, percebi que talvez não tenhamos verificado adequadamente algumas propriedades.
Às vezes as crianças se escondem nos lugares mais óbvios. Marina juntou-se a eles na sala, forçando um sorriso cordial enquanto estudava cada movimento de Eduardo. Havia algo predatório em seus olhos que a deixava extremamente desconfortável. Como está lidando com toda essa situação? Deve ser devastador para um pai, disse ela, testando se ele manteria a fachada emocional. É difícil, respondeu Eduardo, mas sua resposta parecia automática, desprovida da angústia genuína que qualquer pai viveria. Mas tenho que permanecer forte e focado em encontrá-la. Seus olhos percorriam constantemente a casa, como se estivesse procurando por sinais da presença de Sofia. João notou como Eduardo examinava o ambiente e decidiu tomar uma atitude mais direta. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta? Ontem, quando perguntamos se havia notificado as autoridades, você disse que ainda não havia feito isso. Hoje de manhã, fez. A pergunta foi deliberadamente colocada para pressionar Eduardo. Uma sombra passou pelo rosto de Eduardo. Ainda não, admitiu ele, e pela primeira vez sua máscara escorregou ligeiramente. Acredito que posso encontrá-la por conta própria. Às vezes, os procedimentos oficiais podem complicar as coisas. Complicar como? Insistiu Marina, sentindo que estavam chegando perto de algo importante. A polícia tem recursos que nós não temos. Cães de busca, equipamentos especializados. Vocês não entendem, interrompeu Eduardo, sua voz adquirindo um tom mais agressivo. Minha filha é especial. Há circunstâncias em nossa vida familiar que tornam a exposição pública problemática. A arrogância natural estava começando a emergir, substituindo a humildade forçada. Nesse momento, um ruído suave, mas audível, veio do quarto dos fundos, o som de uma tosse abafada. Eduardo parou de falar imediatamente, seus olhos se estreitando perigosamente. Que som foi esse? Perguntou ele, sua voz adquirindo uma qualidade ameaçadora. Nossa cabra, como mencionei ontem, respondeu Marina rapidamente, mas pôde ver que Eduardo não estava comprando a explicação desta vez. Ela está doente e fazemos curativos no quarto dos fundos para mantê-la aquecida. Eduardo deu um passo em direção aos quartos, mas João se posicionou sutilmente em seu caminho. Senhor Monteiro, talvez seja melhor continuarmos procurando lá fora. Se sua filha estivesse aqui dentro, certamente já teríamos notado. Mesmo assim, gostaria de verificar, insistiu Eduardo, sua máscara de civilidade finalmente caindo completamente. Como pai preocupado, tenho o direito de investigar qualquer possibilidade. Havia uma ameaça clara em suas palavras. Na verdade, não tem, respondeu João firmemente, sua própria postura se tornando mais defensiva. Esta é nossa propriedade privada, e você já verificou ontem. Não vejo razão para repetir a busca. A tensão na sala se tornou palpável. Eduardo claramente suspeitava que Sofia estava na casa, enquanto Marina e João estavam determinados a protegê-la. O confronto que todos temiam estava se materializando rapidamente. Olhem, disse Eduardo, abandonando completamente qualquer pretensão de cordialidade. Sei que vocês estão escondendo algo. Encontrei evidências na floresta que sugerem que minha filha pode ter sobrevivido ao acidente. A palavra acidente foi pronunciada com uma ironia que revelava sua verdadeira natureza. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Que tipo de evidências? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Pegadas que não eram dela, deixando o local onde a encontrei, respondeu Eduardo, inventando na hora, mas observando atentamente as reações do casal. E sinais de que alguém a carregou dali. Foi um blefe perigoso, mas eficaz. A expressão no rosto de Marina revelou o suficiente para confirmar as suspeitas de Eduardo.
Ele sorriu friamente, sabendo que havia acertado o alvo. "Onde está minha filha?" perguntou ele, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. O homem perigoso que havia tentado assassinar Sofia finalmente havia se revelado completamente. O silêncio que se seguiu à pergunta ameaçadora de Eduardo foi quebrado por um som inesperado, o relinchar alto e agitado de tempestade vindo do quintal. O cavalo havia sentido a tensão e o perigo que pairava sobre a casa, reagindo com a mesma proteção instintiva que havia demonstrado na floresta quando salvou Sofia da cascavel. "Até mesmo seu cavalo sabe que estou certo", disse Eduardo com um sorriso cruel, interpretando a agitação do animal como confirmação de suas suspeitas. "Onde ela está? Não vou perguntar novamente com educação." Marina e João se entreolharam, comunicando-se silenciosamente. Ambos sabiam que haviam chegado ao momento da verdade. Não havia mais como manter a charada, mas também não podiam simplesmente entregar Sofia para um homem que havia tentado assassiná-la. "Antes de qualquer coisa", disse João, encontrando coragem em sua determinação de proteger a criança, "queremos saber a verdade sobre o que realmente aconteceu na floresta. Não sua versão oficial, mas a verdade." Eduardo riu, um som frio e sem humor que enviou calafrios pela espinha de Marina. "A verdade?", repetiu ele, sua arrogância agora completamente à mostra. "A verdade é que aquela criança é um erro do meu passado que finalmente decidi corrigir. Um obstáculo inconveniente que estava atrapalhando minha vida perfeita." A confissão casual e desprovida de remorso chocou até mesmo Marina, que já suspeitava do pior. "Você está admitindo que tentou matar sua própria filha?", perguntou ela, sua voz tremendo de indignação e horror. "Tentei?", Eduardo sorriu. Novamente, uma expressão que distorcia suas feições de forma assustadora. "Meu plano funcionou perfeitamente, ou pelo menos deveria ter funcionado, se vocês não tivessem interferido. Sua frieza era absolutamente terrificante. Sofia é filha de um relacionamento que deveria ter permanecido esquecido. Agora que minha esposa legítima está grávida, não há mais necessidade dessa complicação." João sentiu náusea ao ouvir a forma como Eduardo se referia à própria filha. "Ela é uma criança inocente. Como pode falar dela como se fosse apenas um problema a ser resolvido?" "Porque é exatamente isso que ela é", respondeu Eduardo, ajustando os punhos da camisa com a mesma frieza com que discutiria negócios. "Minha reputação, meu casamento, meu futuro herdeiro legítimo, tudo isso estava em risco enquanto ela existisse. A solução era óbvia." Marina não conseguiu mais conter sua indignação. "Você é um monstro. Como consegue dormir à noite sabendo o que fez?" "Muito bem, obrigado", respondeu Eduardo com indiferença. "E dormiria ainda melhor se vocês não tivessem estragado meus planos. Agora preciso lidar com testemunhas indesejadas." A ameaça implícita em suas palavras era inconfundível. Nesse momento, uma voz pequena e trêmula veio do corredor. "Marina? João?" Era Sofia, que havia ouvido vozes alteradas e saído do esconderijo por preocupação com seus protetores. Quando ela apareceu na entrada da sala e viu Eduardo, seu rosto empalideceu completamente. "Papai", sussurrou ela, sua voz carregada de confusão e terror. Eu pensei que você tinha ido embora para sempre." Eduardo olhou para a filha com uma expressão que misturava irritação e algo que poderia ter sido satisfação sádica. "Sofia", disse ele, sua voz adquirindo um tom falsamente paternal. "Que bom encontrar você. Papai ficou muito preocupado quando você desapareceu." Sofia deu um passo para trás, seus instintos de sobrevivência alertando-a para o perigo. "Você me empurrou", disse ela, sua voz ganhando força conforme as memórias se tornavam mais claras.
Você me empurrou contra a árvore de propósito e depois fugiu quando a cobra me mordeu. Que imaginação, respondeu Eduardo, mas não houve nem mesmo uma tentativa de negação convincente. As crianças às vezes confundem acidentes com intenção. Não foi acidente, gritou Sofia, lágrimas correndo pelo seu rosto. Vi nos seus olhos. Você queria que a cobra me mordesse. Você queria que eu morresse. A dor na voz da criança, ao confrontar a traição de seu próprio pai, era devastadora de presenciar. Marina se moveu instintivamente para ficar entre Eduardo e Sofia, seus instintos maternais superando qualquer medo que pudesse sentir. Não vamos deixar você levar ela, declarou ela, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Vocês não têm escolha, respondeu Eduardo, tirando um telefone celular do bolso. Uma ligação minha e terão a polícia aqui acusando vocês de sequestro. Quem acham que as autoridades vão acreditar? Um homem respeitado e rico da comunidade ou um casal de desempregados que confessa estar escondendo a filha dele? A realidade cruel da situação atingiu João como um soco. Eduardo tinha razão. Sua palavra contra a deles seria uma batalha perdida desde o início. E se contarmos às autoridades o que você realmente fez? Perguntou ele, desesperado. Com base em quê? Na palavra delirante de uma criança traumatizada e de 2 desconhecidos? Eduardo riu novamente. Além disso, acidentes acontecem na floresta. Não há como provar que não foi exatamente isso. Um acidente trágico. Sofia correu para Marina, agarrando-se às suas pernas, como se ela fosse sua única salvação. Não quero ir com ele. Por favor, não me deixem ir com ele. Seus gritos de desespero ecoaram pela casa. Eduardo deu um passo em direção a elas, mas Tempestade escolheu exatamente esse momento para dar um coice violento na parede do estábulo, o som ecoando como um trovão. O cavalo claramente sentia o perigo que sua pequena protegida estava enfrentando. Até mesmo os animais sabem que você é uma ameaça, murmurou Marina, apertando Sofia contra si. Como pode viver consigo mesmo? Muito facilmente, respondeu Eduardo, estendendo a mão em direção a Sofia. Agora chega de drama. Sofia, venha com papai. Temos assuntos pendentes para resolver. O momento decisivo havia chegado, e o destino de Sofia dependia do que aconteceria nos próximos minutos. O momento de maior tensão chegou quando Eduardo avançou determinadamente em direção a Sofia, que se agarrava desesperadamente às pernas de Marina. O som dos cascos de Tempestade batendo violentamente contra as paredes do estábulo criava uma trilha sonora ominosa para o confronto que estava prestes a explodir. O ar na pequena sala parecia carregado de eletricidade, como se uma tempestade emocional estivesse prestes a irromper. Solte minha filha, ordenou Eduardo, sua voz carregada de uma autoridade fria que ele estava acostumado a usar para intimidar pessoas. Este teatrinho já durou tempo suficiente. Seus olhos calculistas examinavam a situação, planejando como removeria Sofia dali sem criar muito alvoroço que pudesse atrair a atenção indesejada dos vizinhos. Ela não é sua filha, declarou Marina com uma coragem que surpreendeu até ela mesma. Uma filha é alguém que você ama, protege e cuida. Você é apenas o homem que tentou assassiná-la. Suas palavras saíram carregadas de toda a indignação maternal que havia crescido em seu coração desde que encontrara Sofia na floresta. Sofia levantou o rosto molhado de lágrimas para olhar Eduardo diretamente nos olhos. "Por que me odeia tanto, papai?" perguntou ela, sua voz pequena, mas carregada de uma maturidade forçada pela tragédia. "O que eu fiz de errado para merecer que você me machuque?" Por um momento brevíssimo, algo parecido com constrangimento passou pelo rosto de Eduardo.
Mas foi apenas um lampejo que desapareceu quase imediatamente, substituído pela frieza habitual. Você não fez nada errado, Sofia. Você simplesmente existe. E sua existência tornou-se inconveniente para mim. A honestidade brutal da resposta chocou até mesmo João, que havia começado a acreditar que nada mais poderia surpreendê-lo sobre a natureza cruel daquele homem. Como pode dizer isso para uma criança? Perguntou ele, dando um passo, protetor em direção a Marina e Sofia. Porque é a verdade, respondeu Eduardo com indiferença. Mentirias só prolongariam uma situação que precisa ser resolvida definitivamente. Ele tirou o telefone do bolso novamente. Última chance. Entreguem-me a criança voluntariamente ou farei esta ligação e transformarei vocês nos vilões desta história. Foi nesse momento crítico que o som de um carro se aproximando interrompeu a tensão na sala. O veículo parou do lado de fora e logo em seguida ouviram-se passos firmes caminhando em direção à porta. Eduardo franziu o senho, claramente irritado com a interrupção inesperada. "Estão esperando alguém?" perguntou ele, sua voz carregada de suspeita. Antes que Marina pudesse responder, uma batida autoritária na porta ecoou pela casa. "Polícia! Abram a porta, por favor!" O rosto de Eduardo empalideceu ligeiramente. "Vocês chamaram a polícia?" perguntou ele, mas havia algo em sua expressão que sugeria que essa não era uma possibilidade que o tranquilizasse. "Não", respondeu João, genuinamente surpreso. "Não tivemos tempo nem oportunidade." Eduardo hesitou por um momento, claramente calculando suas opções. A chegada inesperada da polícia não estava em seus planos, e isso o deixava em uma posição vulnerável. "Se disserem uma palavra sobre nossas discussões, vocês se arrependerão", ameaçou ele em voz baixa. Marina abriu a porta e foi recebida por um policial uniformizado e uma mulher elegante que parecia visivelmente angustiada. A mulher tinha cabelos loiros presos em um coque impecável e usava roupas caras, mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Boa tarde", disse o policial. "Sou o sargento Almeida. Esta é a senhora Monteiro. Recebemos uma denúncia sobre uma criança desaparecida e a senhora Monteiro insistiu em acompanhar nossa investigação." Eduardo ficou visivelmente abalado ao ver sua esposa ali. "Camila, o que você está fazendo aqui?" Sua voz revelava um nervosismo que ele tentava disfarçar. Camila Monteiro olhou para o marido com uma expressão que misturava decepção, tristeza e algo que poderia ser horror. "Eduardo, precisamos conversar. Descobri algumas coisas preocupantes." Sua voz trêmula sugeria que as coisas preocupantes eram muito sérias. "Que tipo de coisas?" perguntou Eduardo, mas havia um tom defensivo em sua voz que não passou despercebido pelo policial. "Como o fato de você ter contratado um guia para localizar ninhos de cascavel na floresta 3 dias antes do acidente com Sofia?" respondeu Camila, suas palavras caindo como bombas na sala. "Ou os documentos que encontrei em seu escritório planejando maneiras de resolver problemas familiares inconvenientes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhava para a esposa com uma expressão que alternava entre raiva e pânico, enquanto o sargento Almeida começava a conectar os pontos de uma história muito mais sombria do que havia imaginado inicialmente. Sofia, ainda agarrada à Marina, olhou para a mulher elegante com curiosidade. "Você é a esposa do papai?" perguntou ela inocentemente. "Ele me falou sobre você." Camila se ajoelhou para ficar na altura da criança, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "E você é Sofia", disse ela suavemente. "Meu Deus, o que ele fez com você?" Suas mãos tremeram quando viu as marcas da mordida de cobra na perna da menina. "Senhora Monteiro", interveio o sargento Almeida. "Talvez seja melhor explicarmos esta situação na delegacia."
onde todos podem falar com calma. Eduardo percebeu que sua situação estava se deteriorando rapidamente. A chegada inesperada de Camila, com evidências de sua culpa, não estava em seus planos. Sargento, houve um mal-entendido, começou ele, tentando recuperar o controle da situação. Oh, não houve mal-entendido algum, interrompeu Camila, sua voz ganhando força. Você planejou matar nossa própria filha, Eduardo, e eu tenho as provas. O momento da verdade havia chegado, e Eduardo finalmente estava sendo confrontado com as consequências de suas ações monstruosas. 3 meses após os eventos traumáticos, na floresta, a sala do tribunal estava repleta de pessoas que haviam acompanhado o caso que chocara toda a região. Eduardo Monteiro, antes um homem respeitado e poderoso, estava sentado no banco dos réus com algemas, sua arrogância substituída por uma expressão derrotada. O julgamento que determinaria seu destino havia durado 2 semanas intensas, com testemunhos que revelaram a profundidade de sua crueldade. Sofia, agora com aparência muito mais saudável e confiante, estava sentada entre Marina e João na primeira fileira. A conexão entre eles havia se tornado oficialmente reconhecida quando Camila, devastada pela descoberta dos crimes do marido, havia iniciado o processo legal para que o casal adotasse Sofia. A menina usava um vestido novo, presente de sua nova família, e seus olhos brilhavam com uma luz que havia estado ausente durante seus anos com Eduardo. O tribunal chama a última testemunha. Sofia Monteiro, anunciou o juiz, sua voz ecoando solenemente pela sala. A coragem que Sofia havia demonstrado ao aceitar testemunhar contra o homem que tentara matá-la havia impressionado a todos os envolvidos no processo. Sofia se levantou com dignidade, caminhando em direção ao banco das testemunhas com passos e firmes. Marina lhe ofereceu um sorriso encorajador e ela acenou de volta, demonstrando a segurança que havia encontrado em sua nova família. O amor incondicional que recebera de Marina e João havia começado a curar as feridas profundas deixadas pelos anos de rejeição e pelo trauma do abandono. Sofia, disse o promotor gentilmente, você pode nos contar, com suas próprias palavras, o que aconteceu no dia em que foi levada para a floresta? A voz de Sofia era clara e firme quando começou a falar. Eduardo me levou para a floresta, dizendo que queria me mostrar algo especial. Mas quando chegamos perto de uma árvore grande, ele me empurrou de propósito contra ela. Não foi um acidente. Ele queria que a cobra me mordesse. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que ninguém na sala poderia questionar. Eduardo baixou a cabeça, incapaz de olhar para a filha que havia tentado assassinar. Durante o julgamento, todas as evidências que Camila havia descoberto foram apresentadas. Os documentos planejando resolver problemas familiares, os pagamentos ao guia da floresta para localizar ninhos de cobras venenosas e até mesmo gravações de conversas onde Eduardo expressava seu ressentimento pela existência de Sofia. E o que você sentiu quando percebeu que seu pai havia fugido, deixando você sozinha e ferida? Perguntou o promotor, sua voz carregada de indignação controlada. Senti muito medo e muita tristeza, respondeu Sofia, lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Não entendia por que alguém que deveria me amar queria me machucar. Mas depois, Tempestade apareceu e me salvou. E Marina e João me encontraram. Eles me mostraram como é ser realmente amada. Na galeria, Camila chorava silenciosamente. Ela havia enfrentado a devastação de descobrir que o homem com quem era casada era capaz de tamanha crueldade. Durante o julgamento, ela havia testemunhado sobre os documentos que encontrara e sobre as suspeitas que começaram quando Eduardo retornou da floresta com uma história inconsistente sobre o desaparecimento de Sofia.
Senhora Camila Monteiro, havia dito o juiz quando ela testemunhou semanas antes, como se sentiu ao descobrir a verdade sobre as intenções de seu marido. Senti nojo, horror e uma tristeza profunda, ela havia respondido, sua voz tremendo de emoção. Descobrir é que o homem que eu amava era capaz de tentar assassinar uma criança inocente. Foi devastador. Sofia não merecia nada disso. Ela era apenas uma menina que queria ser amada. Dr. Henrique, o médico rural que havia confirmado que Sofia sofrera envenenamento por cascavel, também testemunhou sobre a gravidade de sua condição quando finalmente a examinou. Se o casal não tivesse cuidado dela com tanto carinho e dedicação, ele havia declarado, Sofia não teria sobrevivido. Eles salvaram a vida dela. Tempestade havia se tornado quase uma lenda na região, conhecido como o cavalo que salvou uma criança. O animal continuava sendo o companheiro especial de Sofia, e a conexão entre eles havia se tornado ainda mais forte. Todas as manhãs, Sofia corria para o estábulo para cumprimentar seu salvador de 4 patas, e eles passavam horas juntos nos campos verdejantes ao redor da propriedade. Marina e João haviam transformado completamente suas vidas para acomodar Sofia. João conseguira um emprego estável na cidade vizinha, parcialmente devido à publicidade positiva que receberam por salvarem uma criança. Marina havia desenvolvido um pequeno negócio de doces caseiros que estava prosperando, especialmente depois que a comunidade local decidiu apoiar a família que havia mostrado tamanha bondade. Seu Honor, disse o promotor em seus argumentos finais, este caso representa uma das formas mais cruéis de traição que esta corte já presenciou. Eduardo Monteiro planejou friamente o assassinato de sua própria filha, movido por ganância e orgulho. Apenas a intervenção milagrosa de um animal e a bondade de estranhos salvaram Sofia de um destino terrível. O veredicto foi unânime. Eduardo foi considerado culpado de tentativa de homicídio qualificado, abandono de incapaz em situação de risco e diversos outros crimes relacionados ao seu plano cruel. A sentença de 15 anos de prisão ecoou pela sala como um trovão de justiça. Quando o julgamento terminou, Sofia correu para os braços de Marina e João. Agora posso realmente chamar vocês de mamãe e papai? Perguntou ela, sua voz cheia de esperança e amor. Para sempre, minha querida, respondeu Marina, beijando a testa da menina. Você é nossa filha do coração e nada nunca mudará isso. A justiça havia sido feita, mas mais importante que isso, uma família havia nascido do amor, da compaixão e da coragem de proteger uma criança inocente. 6 meses depois do julgamento, a propriedade rural de Marina e João havia se transformado completamente. O que antes era um lar marcado por dificuldades financeiras e sonhos adiados, agora florescia como um verdadeiro santuário de amor e esperança. Os campos ao redor da casa estavam verdejantes e bem cuidados, e um novo estábulo havia sido construído especialmente para a Tempestade, que se tornara não apenas um membro da família, mas uma lenda local. Sofia corria pelos campos na manhã ensolarada de primavera, seus cabelos castanhos brilhando sob a luz dourada do sol. Ela havia crescido alguns centímetros e ganhado peso saudável, mas a mudança mais notável estava em seus olhos, onde antes havia tristeza e medo. Agora, brilhava uma alegria pura e uma confiança que irradiava para todos ao seu redor. Suas risadas cristalinas ecoavam pelos campos como música celestial. Tempestade, vem aqui, meu herói! Gritou ela, e o magnífico cavalo branco galopou em sua direção com a lealdade e amor que haviam se tornado sua marca registrada. A conexão entre eles havia se aprofundado ainda mais, transformando-se numa amizade que transcendia as barreiras entre espécies.
Tempestade baixou a cabeça para receber os carinhosos abraços de Sofia, seus olhos inteligentes refletindo o mesmo contentamento que irradiava da menina. Marina observava da varanda da casa, que havia sido pintada de azul claro, a cor favorita de Sofia. Seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão ao contemplar a cena. A mulher que uma vez havia carregado a dor de não poder ter filhos, agora estava realizando plenamente seu sonho maternal com uma criança que havia chegado à sua vida de forma milagrosa. Ela está ficando cada dia mais forte, comentou João, juntando-se à esposa na varanda. Ele segurava uma xícara de café fumegante e sorria com o orgulho de um pai verdadeiro. O homem que havia perdido tantas oportunidades de emprego agora era sócio de uma pequena cooperativa agrícola que estava prosperando, em parte devido à inspiração que a história de sua família havia trazido para a comunidade. Às vezes, ainda não acredito que ela é nossa, murmurou Marina, secando uma lágrima de felicidade. Depois de tudo que passou, ver como ela conseguiu se curar e confiar novamente no amor é um milagre. O negócio de doces caseiros de Marina havia se expandido tanto que ela agora empregava 3 mulheres da região, todas mães que precisavam de trabalho flexível para cuidar de suas próprias famílias. A loja pequena que haviam aberto na cidade vizinha sempre tinha uma fila de clientes, atraídos não apenas pela qualidade dos produtos, mas pela história inspiradora da família que os produzia. Sofia correu até a varanda, ainda seguida por Tempestade, que havia desenvolvido o hábito protetor de nunca deixá-la muito longe de sua vista. Mamãe Marina, papai João, Tempestade quer saber se pode ganhar uma cenoura extra hoje. Ele foi muito bonzinho durante nossa cavalgada matinal. A facilidade com que Sofia agora chamava Marina e João de mãe e pai tocava profundamente seus corações a cada dia. A adoção oficial havia sido finalizada há 3 meses, numa cerimônia simples, mas emocionante no cartório local, com Tempestade literalmente presente no estacionamento, como se quisesse testemunhar o momento histórico. Claro que pode. Querida, respondeu Marina, beijando a testa suada de Sofia. Mas primeiro vamos almoçar. Fiz sua sopa favorita. Durante o almoço, Sofia contou animadamente sobre seus planos para o dia, que incluíam ajudar João a plantar flores no jardim e depois ensinar Tempestade um novo truque que havia visto num livro sobre cavalos. Sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida havia se tornado uma fonte constante de inspiração para todos ao seu redor. Sofia, disse João carinhosamente, você se lembra de quando nos conhecemos? Estava tão assustada e machucada. Lembro sim, respondeu ela, mas sua expressão permaneceu serena. Mas também lembro que vocês me salvaram, e Tempestade também. Às vezes, pessoas ruins fazem coisas ruins, mas sempre existem pessoas boas para nos ajudar. Sua sabedoria, forjada através da adversidade, continuava a surpreender os adultos. À tarde, visitantes chegaram à propriedade. Camila, acompanhada de Dr. Henrique e alguns vizinhos que haviam se tornado amigos próximos da família. Camila havia se divorciado de Eduardo e usado parte de sua herança para estabelecer um fundo educacional para Sofia, garantindo que ela teria todas as oportunidades que Eduardo havia tentado roubar dela. Como está nossa menina especial? Perguntou Dr. Henrique, examinando discretamente a perna de Sofia, onde apenas uma pequena cicatriz permanecia como lembrança física de sua aprovação, cada vez mais forte e corajosa. Tia Camila. Sofia correu para abraçar a mulher que havia se tornado uma figura maternal adicional em sua vida. Camila havia insistido que Sofia a chamasse de tia, e visitava regularmente, trazendo presentes e carinho genuíno.
Sua relação com Sofia ajudava a curar as próprias feridas emocionais deixadas pela traição de Eduardo. Conforme o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado, toda a família se reuniu no campo para assistir Sofia montar tempestade pela última vez no dia. Era um ritual diário que simbolizava não apenas a liberdade e alegria que ela havia encontrado, mas também a força da conexão entre todos os seres que se amam verdadeiramente. "Olhem todos!" gritou Sofia do alto de tempestade, seus braços estendidos para o céu, como se pudesse abraçar o mundo inteiro. "Somos a família mais feliz do universo." Sua declaração inocente e cheia de verdade fez todos rirem e chorarem ao mesmo tempo. Era impossível olhar para aquela criança radiante e não acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor sempre encontra uma maneira de triunfar. Naquela noite, antes de dormir, Sofia escreveu uma carta, não para Eduardo, que permanecia cumprindo sua sentença, mas para todas as crianças do mundo que pudessem estar passando por momentos difíceis. Marina ajudou a enviar a carta para um jornal local, onde foi publicada e tocou centenas de corações. "Queridas crianças", ela havia escrito, "às vezes pessoas que deveriam nos amar nos machucam, mas sempre existem anjos disfarçados de pessoas comuns esperando para nos ajudar. E às vezes, esses anjos têm 4 patas e um coração gigante. Nunca percam a esperança, porque o amor verdadeiro sempre chega para quem precisa."